sem mais delongas, que eu tenho atendimento daqui a pouquinho, então vou precisar ser breve. Sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre crianças pequenas. Eu recebo diariamente no meu direct perguntas sobre essa idade. Gabi, o que eu faço? Meu filho tem 1 ano e meio e eu não dou conta dele. Meu filho tem 2 anos e ele mudou demais. Meu filho tem 3 anos e eu não sei mais o que eu faço. Como agir com crianças pequenas? Então hoje eu quero explicar um pouquinho para vocês como funciona o cérebro das crianças, tá? Nós vamos aqui trazer para o contexto da criança pequena, mas isso serve para qualquer tipo de criança, tá? Se você tem filhos de 5 anos, de 6 anos, qualquer tipo, qualquer fase, né? 5, 6, 7, 9, 12 anos, é só você adaptar aqui para o contexto da sua realidade, da idade do seu filho, tá? Mas nós vamos falar sobre as crianças pequenas, crianças de 1, de 2, de 3 até 4 anos, tá? Hoje eu quero falar sobre a birra emocional. Então existem 2 tipos de birra, tá? Birra emocional e birra racional. Isso você vai encontrar no livro Cérebro da Criança, tá? O autor ele fala disso, das birras. E eu concordo, por quê? Porque tem a questão da neurociência, do desenvolvimento do neocórtex, do desenvolvimento do cérebro racional. Então, existe a birra emocional, tá? Que é aquela birra que não importa o que você faça, não importa o que você diga, a criança ela grita mais, ela esguela mais, ela se joga no chão, ela bate a cabeça na parede, ela fica furiosa. E tem aquela outra birra racional, que dependendo do que você diz, dependendo do tom de voz, dependendo da frase que você usa, a criança decide parar de chorar. Gabi, então a birra racional é uma manipulação da criança? Não, não. Eu não acredito em crianças manipulativas, tá bom? Manipuladoras. Nem sei se existe manipulativas, manipuladoras. Eu não acredito em crianças manipuladoras. Por quê? Porque, gente, a criança ela tem um aprendizado da comunicação que dá certo, tá? A manipulação ela tá na cabeça do adulto, ok? Nós adultos somos manipulativos. Nós adultos, gente, existe essa palavra manipulativos? Não sei porque eu tô com isso na cabeça. Tem algum professor de português aqui? Nós somos manipuladores, né? Tô com isso na cabeça de manipulativo. Mas enfim, nós adultos somos manipuladores, tá? Nós articulamos as coisas. Nós pensamos nas coisas, tá? Nós pensamos assim, olha, se eu fizer isso, vai dar isso, né? Então, é a gente que vai tentando conseguir as coisas, usando outras ferramentas que a gente conhece. A criança não. A criança ela não tem esse olhar. A criança ela é puramente o aprendizado que você passou para ela, ok? Ela é o aprendizado que você passou para ela. Então, se a partir do choro você começou a atender, seja uma, seja duas, seja 3 vezes, enfim, se a partir do grito, se a partir da afronta, se a partir de se jogar no chão, você começou a dar alguma coisa, ou começou a dar alguma coisa, evitando que esses comportamentos aconteçam, você ensinou para ela que esse comportamento dela dá certo. Então ela acaba adotando essa possibilidade de se comportar assim, né? Ela escolhe se comportar desse jeito depois dos 4 anos, né? Porque daí vem o racional, porque foi um aprendizado e não porque ela pensa, se eu fizer isso, minha mãe vai me dar aquilo, se eu fizer isso, eu consigo. Não. Entenderam como é que funciona? Então, é assim, gente. Agora, menos de 4 anos, olha lá, a Ana tá colocando pra mim que manipulativos existem. Ótimo, então não tô ficando louca. Menos de 4 anos é a birra puramente emocional, ou seja, ela não para pra pensar se funciona, se não funciona, ela só age no impulso da emoção, no calor da emoção, ela só age, ela é pura, tá? Então, o que a gente tem que entender? Por que falam, mas abraçar uma criança que acabou de fazer birra, mas acolher uma criança, você vai pegar no colo uma criança que acabou de dar um tapa na sua cara. Então, muitas pessoas não conseguem entender isso e acham que a educação respeitosa é uma educação permissiva, onde a gente permite que a criança faça o que ela quiser com os pais. Não é isso, tá bom? Não é isso. A gente tá sendo inteligente, porque não adianta você ficar dando sermão num cérebro puramente emocional que está em ebulição naquele momento. É como se ela ouvisse da sua boca blá, 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 tá? Isso também acontece com as crianças mais velhas, tá? Então, se seu filho tem mais idade e tem esses comportamentos que você não gosta, também não adianta você fazer blá, 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 blá pra ele, né? Falar aquele sermão todo no auge da emoção da criança. Porque nós adultos também somos assim.
Quando a gente tá com raiva, tá? Se vier alguém, você tá com raiva, você tá irado, seu filho tirou do sério, que não te tirou, né? Você que se sentiu assim. Mas se você tá naquele calor da emoção e alguém fala assim pra você, calma, respira, você não tem vontade de mandar aquela pessoa e catar coquinho na descida? Você não tem vontade de falar pra ela, ó, pelo amor de Deus, agora não que eu tô irritado? Então por quê? Porque nós também estamos incapacitados de racionalizar naquele momento. Na hora da raiva a gente não consegue pensar. A criança é igual e os pais ficam o tempo todo de blá 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 em cima da cabecinha deles. Não funciona, só irrita mais todo mundo. Porque a criança se sente irritada com aquele discurso todo, piora o comportamento e você se irrita de não estar funcionando o que você está dizendo e a criança está piorando. E aí o que acontece? Autoritarismo, agressividade, violência, né? Na maioria das vezes, porque daí a gente não ganha, dessa forma a gente precisa crescer, a gente precisa extrapolar, a gente precisa causar medo, certo? Então vamos entender, o cérebro da criança nasce pronto emocionalmente. Então por isso que o bebê chora, né? Ele chora, ele não sabe se comunicar. A comunicação dele é o choro. Se ele tá com calor, ele chora. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Ele chora pra dizer pra você que algo não tá bem, tá? E é assim que ele vai crescendo e se comunicando até aprender a verbalizar as coisas. O cérebro racional, capaz de entender por que você tá chorando, o que você tá sentindo, até mesmo em relação ao sono. Às vezes a criança tá com tanto sono, ela fica irritada, né? Ela chora, mas ela não fala, mãe, quero dormir, tô com sono. Porque ela não consegue entender que o que ela tá sentindo naquele momento é sono, é só ela fechar os olhos e dormir. Quantos de nós dizemos isso, né? Ai, gente, é só fechar o olho e dormir, pra que fazer tudo isso, não é? Porque na nossa cabeça isso já é tão natural, porque o nosso cérebro racional já interpreta isso tão automaticamente, mas a criança, ela está em desenvolvimento, ela ainda não sabe disso, tá? Porque ela é emocional e o racional dela está em desenvolvimento. Então você precisa entender, quando o seu filho pequenininho age do jeito que age, não adianta você vir com muitos sermões, tá? Você vir dizendo, relatando, descrevendo, não adianta. Por isso que é importante o acolhimento, tá? A conexão antes da correção, que a gente chama, conexão antes da correção. Então, o teu filho tá lá, pegou um objeto, ficou irritado por algum motivo e jogou longe o objeto. Não adianta você dizer assim pra ele, filho, não joga, filho, não precisa disso, o que você quer? Você tá bravo? Não adianta, tá bom? Por quê? Primeiro que não joga, a criança entende joga. O não é abstrato, eu já falei disso, sobre isso aqui, tá? Segundo, porque a criança tá com raiva naquele momento. Então você explicar e você falar doce desse jeito que eu tô dizendo, não vai funcionar mesmo, tá? Primeiro que crianças que arremessam as coisas, crianças que se batem, crianças que batem a cabeça na parede, crianças que se jogam no chão, têm uma grande tendência de serem dominantes, tá? É uma probabilidade grande do comportamento do temperamento dominante, tá? Do perfil comportamental dominante. Então, crianças dominantes, elas não gostam de blá blá blá. Então, se você fala, filho, não faça isso, é muito filho pra ele, entendeu? Crianças dominantes só respeitam outro dominante, então você tem que ser mais firme no jeito de falar. E os pais se confundem a firmeza com a agressividade. Quando eu digo ser mais firme no jeito de falar, não estou dizendo ser agressivo, eu não estou dizendo para gritar, eu estou dizendo para ser firme. E não adianta ser firme contextualizando o comportamento, porque ela está emocionalmente ativa naquela hora. Precisamos ser firmes, ensinando sobre a emoção, para que quando a criança se acalme, aí sim você possa educar. Então, por exemplo, falar para a criança assim, respira fundo. Você tá bravo agora, né? Conversar com a criança nesse sentido. Vai funcionar muito mais, né, de tentar dar nome para a emoção dela, do que se você ficar, filho, não joga, não gostei do que você fez. Porque naquele momento ela não quer saber se você gostou, se você não gostou. Naquele momento ela quer ser atendida. Ó, quem acordou. Filho, você já acordou? Deita ali no sofá, vocês dois, que a mamãe tá gravando, tá bom? Deita ali, já vou. Os dois acordaram cedo hoje. Entendeu? Então, é muito melhor a gente acabar conduzindo para o lado emocional da criança do que a gente focar nessa parte racional, porque não vai funcionar. Por isso que a conexão ela vem antes da correção. Então você se conecta com a tua criança, tá? Respira, isso, olha pra mamãe. Em alguns momentos você pode dizer pra ela assim, chorando eu não consigo entender.
E aí, quando ela se acalma, quando ela tiver, né, de volta ali no eixo dela, aí sim tá na hora de educar. Daí sim você vai dizer, olha, aquilo que você jogou é pra ficar aqui em cima, né? Não é pra julgar. Isso eu tô falando pra crianças pequenas, tá? Não é pra julgar. Aquilo que você fez não é bacana. Aquilo que você decidiu, a forma como você decidiu se comportar não resolve. Então, se comunica, fala pra mim o que você tá sentindo, tá? Fala pra mim o que você queria. E aí você vai conduzindo. E aí você vai levando a criança para aquilo, tá? Em outros momentos, você vai abaixar da altura da criança, vai fazer ela respirar fundo e você vai perceber que ela vai conseguir se acalmar mais rápido. Tem crianças que se acalmam respirando fundo, tem crianças que se acalmam tomando água, tem crianças pequenas que precisam de redirecionamento. Ou seja, muda o foco, olha o passarinho, vem aqui ver esse brinquedo, vem aqui ver isso, né? Tem crianças que se acalmam com um abraço. Você vai ter que descobrir como é que sua criança se acalma. Em alguns momentos, quando você descobrir isso, ela vai se acalmar rápido. E aí, quando ela se acalma rápido, aí sim você pode nominar, né, a emoção dela. Ajudar ela a nominar, porque nós somos pobres de vocabulário emocional, né? E a gente fala assim, está triste, está feliz. Não, existem vários outros tipos de emoção, né? A criança pode estar chateada, frustrada, enciumada, irritada, tediosa, decepcionada, enfim, a criança pode ter vários tipos de sentimento. E aí a gente vai tentando ajudar ela a nominar isso, tá? Você estava brava, você estava irritada, você estava frustrada, você ficou chateado porque isso aconteceu, porque fez aquilo, porque eu tirei o brinquedo de você, porque o amigo não te deu, porque você queria apertar o botão, porque você queria pegar aquele copo. E aí você vai dando nome sempre num tom firme, tá? Cuidado com um jeito muito doce de falar, porque crianças dominantes, se você fala muito doce, elas não escutam muito o que você tá dizendo, tá? E aí você vai conduzindo ela para isso, e aí quando ela disser, tô brava, entendi, mamãe percebeu, eu sei, tá tudo bem, vem aqui, acolhe de novo, e aí você educa. Mas aí da próxima vez você me fala. Você fala pra mamãe, tá? Eu não quero, eu não gosto, eu não gostei, eu tô bravo. Jogar o objeto não funciona, jogar o objeto não é legal, jogar o objeto não resolve o problema. Gabi, mas com 2 aninhos elas vão entender? Tem uma perguntinha aqui. Vão, você pode começar com 1 ano e meio, tá? Porque a questão não é tanto o que você tá falando, a questão é a tua expressão e é o que você fala de sentimento é passado para a criança. A tranquilidade, a criança capta, ela é absorvente, tá? Então ela capta todo esse sentimento, toda essa emoção que você tá tendo nesse momento, ela capta isso e começa a sentir mais tranquilidade. E a repetição desse seu comportamento vai levando um entendimento mais claro da criança, que leva ao aprendizado. E ela começa a aprender. Então a gente tem a falsa concepção, aquela cultura de achar que criança não entende nada. Eles não conseguem muitas vezes entender contextos que ainda eles não têm memória de referência, que é um outro assunto que se eu falar disso essa live vai ficar muito extensa. Então às vezes eles não têm um conceito sobre isso, tá? Então eles não conseguem mesmo compreender. Mas entender a emoção, o que você está querendo dizer com aquilo, né? O contexto, eles são capazes. E quanto mais você faz isso, melhor fica. E aí mais rápido aprende e as coisas vão sendo diminuídas em quantidade, né? E intensidade. As birras vão cessar? Nem sempre. Birra é uma comunicação, é a forma como sua criança expõe a frustração dela, a chateação dela. Então, às vezes, nem sempre vai passar, mas vai diminuir a intensidade, tá? E a frequência, ou seja, repetição, porque se ela aprender a verbalizar, se ela aprender a falar não gostei, não quero, tô bravo, ela vai parar de se jogar no chão, ela vai parar de se bater, ela vai parar de gritar, ela vai parar de jogar objeto. Porque ela aprender uma outra comunicação mais eficaz que funciona. E você pode adotar desde muito pequenininho. Tem crianças que até 1 ano e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 10 ficam numa boa e a gente não precisa fazer nada, são bebês ainda. Mas tem crianças que 1 ano e meio, 1 ano e 8, 1 ano e 10 já começa a entender muitas coisas, já começa a escolher alguns comportamentos. Então a gente já precisa entrar com esse tipo de educação. Aliás, esse tipo de educação você entra até quando o seu filho é bebezinho, né? De retirar, de avisar que vai retirar, de acolher, de mostrar, falar sobre os sentimentos, sobre as emoções. Isso é muito importante desde muito bebezinho, tá? Quando você tá amamentando, quando seu filho tá no berço. Educação, gente, consciente, você aplica na criança, você faz com a criança desde muito pequena, tá? Você precisa esperar ela crescer, é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, não são só ferramentas, tá?
Vamos ver o que mais tem pergunta. Pais dominantes, consequentemente filhos dominantes, uma probabilidade muito grande, porque nós somos formados em 60% de DNA e 40% de ambiente. Se essa criança convive muito mais com os pais, ela tem quase uma probabilidade de 100% de ser influenciada pelos pais. Então, se nós temos pais dominantes, nós temos uma grande probabilidade de filhos dominantes também, o que dificulta o processo, porque daí é uma disputa de poder na maioria dos casos, e aí os pais só acham que aí tem as feridas emocionais, mas os pais só acham que são respeitados quando o filho baixa a bola, e aí eu preciso gritar para isso. E a criança, né, no auge da imaturidade dela, vai ser pura emoção, e a predominância do dominante em emoção é a raiva. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E quando você quer ajudar a criança e vem ambos querer ajudar também, aí fica aquela falação de vários dos lados. Não adianta nada, porque a falação irrita mais ainda a criança. Tira ela de cena, se ela tá exposta a um lugar onde tem muita gente, não adianta nada você educar na frente das pessoas, mesmo porque o olhar dos outros, se teu filho tá se batendo, tá se jogando objeto, e você abraça ele, o olhar dos outros vai te incomodar e vai incomodar a criança, porque o outro não vai entender nada. A criança tá se jogando, tá batendo com a cabeça na parede, você tá abraçando ela, né? Essa criança precisa de uma surra, muitas pessoas vão dizer, porque não entendem sobre a infância, não entendem sobre o cérebro, não entendem sobre a educação. E aí os olhares deles vai trazer insegurança pra você. E sua criança, lembra, ela é uma buchinha, né, uma esponja absorvente ali. Então ela vai conseguir absorver a sua insegurança, vai causar mais insegurança nela ainda e mudança no comportamento dela de novo. Ela vai ficar alterada novamente. Então, em alguns casos, é muito melhor a gente sair da cena, sair do local, ir para um outro canto, estar num shopping, vai pro banheiro, está numa festa, procura um cantinho e faz a sua educação, educa, né? Coloca a sua criança, guia, instrua a sua criança ali daquele jeito, do seu jeito, e vai conduzindo. Gabi, existe uma regra, um jeito? Não existe. Nessa live eu tô colocando coisas muito genéricas, tá? Quando eu faço atendimentos personalizados, atendimento individual, eu busco saber o temperamento da criança, o temperamento dos pais, né? Qual é a rotina da criança, e aí a gente adapta a linguagem, a comunicação e a ferramenta para cada família, tá? Porque não existe uma regra, gente. As crianças não são uma receita de bolo, mas normalmente é assim que funciona. Então você é que vai adaptar. Gabi, como que eu trabalho? Tô tentando conversar com a minha criança, tô tentando dar nome, mas ela continua berrando. Então não fala nada. Se ela grita quando você tenta falar, não fala nada, haja. Tem uma ferramenta da DP que chama, ao invés de dizer alguma coisa, faça, tá? Então, às vezes você vai precisar agir. Às vezes você não vai falar pra ela, esse brinquedo não foi feito pra isso. Às vezes você só vai pegar o objeto que ela jogou, o brinquedo que ela jogou, e vai botar no lugar e vai fazer cara pra ela de que você não gostou do comportamento dela, do que ela fez. E não vai fazer nada. E ela vai repetir o processo e você vai lá e vai repetir o seu processo, porque a criança aprende pela repetição. Então, tem que fazer quantas vezes? Sabe quando a criança vê uma escada? E aí ela não pode ver aquela escada que ela quer subir e descer quando a criança é bebezinha? Por que ela faz isso? Porque ela está aprimorando o aprendizado. Então ela está aperfeiçoando o aprendizado dela. Cada vez que ela sobe, e você percebe isso, ela sobe melhor. Cada vez que ela desce mais segura. Ou seja, está tendo ganhos naquele processo repetitivo. Na tua educação, você tem que avaliar a mesma coisa. Se você está repetindo e tem tido ganhos, nem que sejam pequenos, mas sua criança diminuiu a intensidade da birra, tá mais calma, tá mais tranquila, tá diminuindo, não tá fazendo mais tantas vezes dessa forma, você tá tendo ganhos na repetição. Tá funcionando. Se não tá tendo ganhos, se você repetiu várias vezes e a criança tá pior ou tá igual, a tua ferramenta não tá sendo eficaz para aquele contexto. Então é você que precisa mudar. Não é dar murro em ponta de faca, gente, é avaliar se tá tendo ganhos a partir da sua repetição, porque se tiver, mesmo que pequenos, você tá no caminho certo. Se não tiver, você precisa escolher outro caminho. Certo, pessoal? O que mais de perguntas? Mas e os autistas? Márcia, os autistas, a gente tem a disciplina positiva para crianças deficientes, que chama, tá? E entra todo tipo de deficiência, todo tipo de transtorno, entra todo tipo de crianças atípicas, tá? Dentro da DP existem ferramentas para crianças atípicas. Então eu oriento vocês a comprarem um livro, Crianças, né, Disciplina Positiva para Crianças Deficientes, e lerem, tá? Eu confesso para vocês que não é uma área que eu estudo, tá, de crianças atípicas, quero estudar ainda isso, mas não estou me dedicando para isso nesse momento, mas já participei de vários cursos, de várias oficinas para crianças assim,
e as ferramentas elas super funcionam, mas depende muito daquilo que você vai escolher para tratamento do teu filho. Tem, né, tem o tipo de tratamento ABA que é completamente diferente da disciplina positiva. Então vai depender muito do profissional que tá guiando teu filho, da escolha que você faz pelo tratamento, para funcionar ou não funcionar e do grau, né, de autismo da criança, certo? Tem uma profissional de DP que eu adoro bastante, ela chama, como é que é o IG dela? Agora eu não lembro, vou ver se eu lembro e solto pra vocês nos stories. Eu gosto muito, afetoterapia, lembrei. Afetoterapia, ela trabalha só com crianças atípicas, principalmente autismo. E eu adoro o jeito que ela trabalha. Eu já participei de oficina dela, tá? A gente é educadora parental, a gente já se encontrou numa conferência e foi muito bacana. Aliás, a gente quer fazer uma live sobre isso. E aí, quando der certo, vou chamar ela aqui e nós vamos fazer. Mas sigam lá a afetoterapia para quem é mãe de autista, que vocês vão gostar, tá bom? Que mais? Como agir quando a criança morde a própria mãe? É um assunto para uma outra live, mas entra nesse contexto de não adianta nada você racionalizar naquele momento. Um cérebro emocional precisa de acolhimento primeiro. Acalmou a emoção? Aí sim tá na hora de educar, tá? Porque se você dá sermão na hora da raiva, ela não escuta. Primeiro acolhe, depois ensina. Gabi, como agir com muitos gritos, crianças de 5 anos e muitas brigas com o irmão? Isso é um assunto que a gente também pode tratar numa outra live, tá, gente? Porque é um assunto muito complexo, muito extenso, e aí eu vou me estender muito aqui hoje. Mas espero que tenha servido para vocês essas dicas, mesmo que básicas aqui, de uma live rapidinha, para vocês conseguirem entender um pouquinho o mundo da criança pequena, a linguagem do seu filho, vai adaptando essa linguagem. Às vezes você vai falar num tom firme e vai ver que foi muito firme, e aí você vai baixar um pouquinho, aí você vai perceber que você foi muito permissiva, muito gentil, aí você vai elevar um pouquinho o tom de voz, né? A forma como você... Parando aqui, voltou? Voltou? E aí você vai conduzindo as coisas, certo? Ok? Meninos, vocês querem falar com a mamãe? Quer dar tchau aqui pro pessoal? Eu quero. Eles estão doidos pra participar da live, ó. Vem, ó, tem 35 pessoas assistindo a gente ao vivo. Fala, bom dia, pessoal. Oi. Fala, nós acordamos hoje muito cedo. Né? E é isso, Eu gente. queria acordar. Você queria acordar? Eu tava com vontade de brincar. Papai não deixou a gente deitar na cama dele e a gente veio pra sala. Ah, é? Vocês foram lá cutucar o papai? É. Mas ela não deixou a gente dormir na cama dele. É porque já tá na hora de levantar, não é verdade? Gente, um beijo grande, ótimo final de semana pra vocês e a gente se vê na segunda-feira. Amanhã não tem live, né, porque amanhã é sexta, mas segunda-feira a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui de novo e vocês vão estar dormindo, né, gente, por favor, né? Um beijo grande e tchau, dá tchau pra galera, tchau! Tchau!